Mas o fato é o seguinte, de um projeto defeituoso, a empresa de São Paulo veio, atendeu e o prefeito fez o que tinha que fazer. Para as obras, apura o que houve e não paga um centavo mais para essa empresa até que a gente chegue a essa conclusão. E foi isso que foi feito. Portanto, não houve nada de ilegal, não houve nada de equivocado, a atuação do prefeito foi absolutamente diligente. Quem dera todos os prefeitos do Brasil tivessem esse comportamento que ele tem e mandasse paralisar, investigar e não pagar mais um centavo para a empresa. Então, me parece que assim, vocês estão absolutamente bem amparados na administração e essa denúncia é eminentemente política. A cassação do prefeito de Santa Helena aqui talvez tenha gerado uma motivação adicional na região para resolver caçar prefeito. E a questão é, tirar o Ednei para colocar quem? Com que interesses? Que grupo é esse? São respostas que vocês podem dar mais do que eu, mas da nossa parte, que é a parte técnica, não há rigorosamente nenhum reparo a se fazer em nenhum procedimento feito pelo Ednei e pela equipe dele em relação a esse caso. Como eu disse, que quisera todos nós do Brasil tivéssemos prefeitos com a mesma responsabilidade que o Ednei teve em relação ao erário, em relação a esse caso. Reteve mais de 400 mil de pagamento da empresa até que se apure. Mandou um pedido de suplementação orçamentária para a Câmara, que está parado, e aí ninguém cobra do presidente da Câmara. Por que o senhor não põe para votar aquele pedido de suplementação para a gente investigar esse asfalto? 3 meses parado. Porque talvez a gente não devesse só investigar esse asfalto, vamos investigar o outro asfalto, os últimos 5 anos de asfalto, já que o tema é asfalto. Por que isso está parado? Ou seja, quando interessa para investigar, não anda. O outro que interessa por outro grupo anda rápido a ponto deles se equivocarem no procedimento e terem cometido uma ilegalidade. Deixaram votar um vereador que não podia ter votado. Por quê? Para dar o 6º voto e receber a denúncia e tirar o prefeito. Então, esse é o contexto, acho que esses são... se a Carla quiser fazer algum esclarecimento adicional. Essa questão do vereador suplente, há possibilidade de uma anulação dessa sessão? Não, eu acho que não, porque o quórum para a abertura da sessão foi atingido. Ou seja, você podia ter votado aquele procedimento com 8 vereadores. E aí precisaria de 6 votos para aprovar a sistemática. Então eu não vejo possibilidade jurídica de se retomar essa sessão. Essa sessão foi feita, foi votado e não se alcançou os 6 votos que precisava para aceitar a investigação. Então, doutor, baseado nisso, até dar 3 pontos. Um que o senhor citou o caso de Santa Helena, e que se for para a esfera política, então 6-3, pode ser que o prefeito seja mesmo caçado. Né? Mas já chegou lá. Os senhores na defesa estão desqualificando só a parte política, responsabilizando o engenheiro, qual é o ponto principal que vocês estão dizendo? Não. Eu quero deixar claro o seguinte, o resultado, eu não conheço o caso de Santa Helena, claro. Não, eu só lembrei pelo seguinte, essa é uma preocupação de toda a região, de que haja motivações políticas agora nesse tipo de procedimento. E eu não estou dizendo que a Câmara não deve investigar. Uma das funções da Câmara é sempre investigar. Agora, há que se fazer um filtro nesse tipo de investigação. Senão, todo prefeito vai ter várias denúncias aceitas e ninguém administra mais a cidade. E parece que isso não é o objetivo de ninguém. Paralisar a administração, seja o executivo ou o legislativo, para ficar julgando denúncia. Quando tiver fundamento, mas nesse caso não tem fundamento. Então, aqui... Vejam, eu não tenho relação pessoal com ninguém, a minha questão não é pessoal nem com o engenheiro, nem com o presidente da Câmara, nada, pelo contrário. O trabalho foi feito técnico e nós demonstramos tecnicamente que não houve nenhuma ilegalidade em todo o procedimento relativo ao asfalto, como não houve nenhuma ilegalidade em relação ao procedimento da Costa Oeste. O prefeito fez mais do que devia fazer, quando determinou a paralisação das obras e a paralisação do pagamento, para que se investigasse. E nessa comissão de processo administrativo se fez uma investigação profunda. O que eu disse é que se quer investigar o asfalto, então que se ponha também em pauta o tema do asfalto nos últimos 5 anos, já que o objetivo, em tese, seria de esclarecer isso. Agora, é uma decisão política da Câmara e o prefeito, não tenho dúvida, vai respeitar se a Câmara não quiser analisar isso. Mas agora, eu quero deixar claro que com esse tipo de pedido, porque a suplementação é para que se faça perícia, nesse asfalto, mas também em todos os outros. Isso demonstra mais ainda que o prefeito não tem nenhum receio. Porque, outra coisa importante que eu não disse, não se deu ainda o atestado final da obra.
porque justamente iria se fazer toda a análise em relação a isso, a qualidade e etc. Então, só poderia haver responsabilização da administração se tivesse sido feitos os pagamentos que deveriam ter sido feitos e se a administração tivesse dado um atestado de conformidade da obra. Nenhuma das duas coisas foi feita. Há saldo para pagar, há calção, inclusive, que foi feito pela empresa, que continua depositado, e não houve esse termo final de recebimento da obra. Portanto, até o termo final de recebimento, se pode corrigir qualquer situação. Então, se constatasse, olha, realmente está faltando placa aqui, uma lombada, ainda que a lombada não estivesse no projeto, você poderia requerer. Aliás, antes até da denúncia, foi feito 1 ou 2 notificações da empresa para corrigir algumas situações que os engenheiros já tinham constatado como irregulares. E veja, irregulares, pequenas situações em desacordo com o projeto, isso acontece em qualquer obra. O fato de ter uma desconformidade com o projeto não significa que a empresa seja ruim. A empresa pode ter se equivocado, o município vai lá, notifica, fala, olha, quero que você corrija, porque isso aqui está em desconformidade com o processo. Tá, então, assim, eu não responsabilizei o engenheiro. O que eu disse me estranha muito quem participou da elaboração desse projeto, depois vir apontar o dedo para o defeito na execução que tem relação com eventualmente algum equívoco do projeto. É isso que eu estou dizendo. Doutor, João Hermes Costa News, o senhor citou algumas irregularidades, digamos assim, que a Câmara cometeu no andar desse processo todo. A defesa poderia entrar com algum tipo de embargo, uma liminar, impedindo a realização da sessão da Câmara final, ou esse trâmite do Legislativo deve seguir normalmente? Não, poderia, mas nós optamos por deixar o Legislativo se pronunciar. Eu poderia ter ido para a Justiça hoje, se eu quisesse, semana passada, mas a ideia é que, assim, primeiro que a gente teve dificuldade de acesso a documento, é uma documentação muito grande, a gente demorou aí, enfim, mais de uma semana para ver, analisar com cuidado essas mais de 2.000 páginas aí. E aí depois, conversando com o prefeito, nós entendemos que era mais adequado deixar a Câmara se pronunciar em relação a isso. Na nossa avaliação, a Câmara foi levada a erro por conta dessa denúncia. Na nossa avaliação, houve um erro na sequência dos fatos em relação à posse desse vereador. Portanto, nós vamos deixar a Câmara, nesse momento, se pronunciar em relação a isso. Há agora um prazo para que a comissão se manifeste a partir da nossa denúncia, e nós vamos aguardar, então, eu não tenho dúvida que eu poderia levar isso já, e tenho muita convicção do resultado positivo, mas na avaliação do prefeito é importante que a Câmara se pronuncie em relação a isso, independente do judiciário, que pode ser provocado a qualquer momento. Falou-se aí do processo administrativo para fazer o levantamento, justamente, que o prefeito não deu comissão. Foi nomeado comissão logo após a primeira denúncia desse engenheiro na Câmara. Na sequência, foram substituídos alguns membros e prorrogado o prazo. E agora, recentemente, mais uma vez, conforme o Diário Oficial, foi prorrogado o prazo novamente. Já tem um relatório dessa comissão e tem uma perícia técnica que foi contratada? Não? Quer responder, Carlos? Teve a troca dos membros da comissão por uma opção dos próprios servidores, na época, para substituir e também teve essa prorrogação do prazo e, como dissemos já desde o começo da entrevista da coletiva do Dr. Gustavo, foi requerido à Câmara a abertura de crédito suplementar para a realização da perícia. Infelizmente, o município não tem verba à disposição para realizar a perícia e a gente está dependendo da Câmara de Vereadores. A empresa já se manifestou no processo administrativo, é importante até ressaltar que, após o laudo do Dr. Bruno, e do arquiteto e do técnico, a empresa se manifestou, até concordou com alguns pontos do laudo do Dr. Bruno, mas ainda precisa da perícia, que depende da Câmara de Vereadores. Mas a comissão ainda não apresentou o relatório final. Não, porque não tem como apresentar o relatório antes de ter essa perícia. Antes de ter a perícia. Porque a gente só pode saber, porque uma das denúncias é que falta X centímetros aqui de asfalto. E isso você tem que ter um equipamento específico para isso, que o município não tem, e não tem recurso livre para poder fazer isso. Então, o último ato que haveria nisso seria essa análise em relação... Nisso daí, na questão dos valores retidos dessa empresa. Eles são retidos da RM 37, 44 ou do anel diário? Os valores retidos da empresa, a empresa ela foi vencedora em 2 licitações. Tá? Restou
16 mil da primeira obra, que é a questionada pelo Arno, que estão retidos do valor global, e a segunda licitação também foi paralisada, estão retidos todos os valores. Dá um total de 400 mil em relação à primeira e à segunda obra. O que é importante também destacar é que o Arno, na denúncia, ele próprio esclarece que precisa de uma perícia técnica para apurar esses valores. Então, em que pese ele faça o laudo, o próprio denunciante faça o laudo dele é inconclusivo. E ele atesta que o laudo é inconclusivo. Perfeito. Você quer falar alguma coisa? Só para complementar a questão dessa perícia que se pede de valores, às vezes alguém pode perguntar que o município tem condições de contratar uma perícia, mas nós não temos dotação orçamentária aberta para essa finalidade. Por isso, da necessidade de mandarmos um projeto de lei para a Câmara para termos autorização legislativa para conseguirmos contratar pessoa jurídica para fazer esse trabalho, né? Então, se nós tivéssemos condições de fazermos pela Prefeitura sem autorização legislativa, nós já teríamos feito, com certeza, há muito tempo atrás. Doutor Gustavo, mas como a Câmara pode votar uma situação dessa, do jeito que ela está, sem uma perícia, sem alguém dando, os vereadores são especialistas no assunto? Não, eu acho que nós temos um laudo unilateral do denunciante demitido e nós temos um laudo de servidores efetivos do município demonstrando que pelo menos 90% desse laudo, se não mais, está equivocado. Então agora é o seguinte, ou os vereadores, me parece, primeiro que nós temos uma questão formal, que na minha avaliação isso deveria encerrar esse processo sem prejuízo de se continuar investigando, seja pela Prefeitura, que tem ainda comissão instaurada, seja por aquela SEI que eu não tenho informação exata se está ou não encerrada. Ou seja, verificado que de fato, como nós acreditamos, houve o equívoco procedimental e essa denúncia não poder ter sido aceita, não significa que esse caso não vai ser explicado. Sim, se a Câmara, na mesma sessão, aprova a dotação orçamentária extra pedida pelo prefeito, o prefeito determina a perícia nessa comissão instaurada. E se constatar que há equívoco em relação a isso, se responsabiliza a empresa. Ela tem 400 mil para receber, sem dúvida nenhuma, se houver algum tipo de defeito na qualidade do asfalto, porque veja, lombada ela não deveria ter colocado. O fato de dizer que em todo lugar, porque aí o que se fez foi uma matemática simples. Olha, aqui mede tantos metros, vezes o comprimento, é a quantidade que deve ter de massa asfáltica. Mas essa equação não é verdadeira, porque tem lugar que é 5, tem lugar que é 5,5, tem lugar que é 6 metros. Então, tem que se apurar isso de forma adequada. E a perícia, ela vai, além de verificar isso, ela vai verificar quanto de asfalto foi colocado naquele lugar, para saber se está feito de forma correta. Então, o prefeito também quer saber. Aliás, o prefeito hoje é o mais interessado em saber isso. Agora, não pode ser feito isso num procedimento ilegal, mas há outros 2 espaços para que haja essa comprovação. No processo instaurado por ele na Câmara e naquela comissão de investigação que, até onde a gente sabe, ainda não foi encerrada. Uma comissão de perícia teria representantes dos 2 poderes, do Executivo e do Legislativo também? Eu não vejo nenhum problema. Bom, a SEI, essa perícia poderia ser utilizada pela SEI, Comissão Especial de Investigação, que tramita na Câmara. Então, para a gente, o prefeito responde politicamente, mas não me parece que há nenhum questionamento em relação a quem compor o quê. Essa comissão da Prefeitura tem que ser feita por servidores efetivos, como está sendo feita no caso. Há uma SEI. Se quiser montar uma nova, com um grupo de trabalho... É que essa perícia vai ser feita, como ela é uma perícia pública, porque é custeada com direito público, ela pode subsidiar qualquer outro procedimento. Essa perícia pode ser depois enviada ao Ministério Público e deverá ser feito. Ou seja, feita uma perícia de forma correta com recurso público, ela vai subsidiar qualquer tipo de investigação que se queira. A do Executivo, a do Legislativo e até a do Judiciário, se for o caso. Quanto custa isso, prefeito? A perícia? Isso vai para o processo. processo. Qual foi a dotação que você pediu? Vai para o processo licitatório, aquela verba aproximada de 250 mil que foi mandada para a Câmara. Nós estamos falando em torno de 14 obras, um valor aproximado de 10 milhões de reais em obras então, nos últimos 5 anos. Então nós não temos assim, exato valor. Não é que vai ser usado todo esse valor dos 250 mil, mas vai ser usar o menos possível. Usado o mínimo possível, claro. Vai para o processo licitatório e a empresa com a melhor proposta vai executar.